A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, família. Boa noite. Que saudade de vocês. Estive ausente por uma semana e sofri pela distância que estava de vocês. É ruim, gente, quando nós ficamos longe de pessoas que amamos. O Espírito Santo flui a necessidade da presença, muitas vezes ali de um abraço. Mas o peito, o coração, a alma, no fundo, grita quando sente falta de pessoas tão importantes quanto vocês são para a minha vida. Eu não aguento ficar longe de vocês. Posso falar alguma coisa? Posso falar uma coisa? Vocês são a melhor igreja do mundo. De verdade. Vocês são a melhor igreja do mundo. Aleluia. Há uma unção sobre esta família. Deus começou a falar comigo a respeito desse tema há cerca de 2 meses atrás. Eu orei, me preparei e preparei os pastores para que pudéssemos começar a receber esta unção. Deus falou comigo que no reencontro Ele iria derramar o poder, Ele iria derramar uma unção de paternidade. E como pastor, eu não vi a hora de estar aqui para ser batizado nas águas da paternidade. E foi justamente nesse dia que Deus falou: cai fora, vai para outro lugar, deixa eu fluir a unção da paternidade com os meus filhos. Sabe para quê? Sabe por que Ele me tirou? Para não ter nenhum intermediário entre o Pai e você. Ele me batizou com unção de paternidade, mas só que Ele queria fluir diretamente através da tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E Ele me levou a fazer uma viagem a Brasília, para cuidar justamente do meu pai, que está enfermo, é idoso, de idade avançada. E lá eu recebi, junto com vocês, esta unção de paternidade. O tema da palavra de hoje não poderia ser outro, a não ser paternidade. Repete assim comigo: paternidade. Quem quer ser filho aí, diga bem. Então você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, fazendo a coisa certa. Deus vai derramar sobre você unção, poder, espírito de paternidade. Se você quer isso, diga amém. Paternidade espiritual. É isso que Deus deseja com a sua igreja. E tudo começa ao gerar um filho. A paternidade é estabelecida exatamente no momento que o filho é gerado. Quando Deus pretende fazer alguma coisa aqui na terra, Ele primeiro gera um filho. Deus não faz nada, queridos, sem antes gerar filhos. Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já havia o escolhido e o enviado como profeta para as nações. Essa é a palavra de Deus em relação a você, diga amém. Então, antes mesmo de você nascer, queridos, Deus já tinha todo o plano traçado, o propósito estabelecido. No momento que você é concebido pela vontade de Deus, o propósito começa a fluir. É nesse exato momento que um filho nasce. Então você não nasceu sem paternidade espiritual. Você pode ter andado, perambulado por algum tempo longe da luz, mas no momento certo, Deus vem e derrama o poder sobre você e consolida o seu propósito em sua vida. Se você entende isso, diga aleluia. Aleluia. Fala assim comigo: paternidade. Tudo começa ao gerar
um filho. Quem entende? Hebreus capítulo 11, versículo 11. Deus está gerando filhos para cumprir o seu propósito nessa geração. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Diga aleluia. Abraão, nós sabemos quem é. E Abraão, ele é conhecido como pai de nações. O nome Abraão significa pai de multidões. O tempo em que ele viveu longe da luz, longe da paternidade de Deus, ele se chamava Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado. Então, quando Abraão viveu afastado do propósito de Deus, ele viveu cheio de si mesmo. Ele viveu num propósito pessoal. Ele viveu, digamos, em um círculo vicioso que não o levou a lugar nenhum. Ele andou em círculos e não progrediu. Mesmo tentando avançar, mas por ter a identidade de um pai exaltado em si mesmo, ele continuou sendo estéril. Abrão, pai exaltado. Como uma pessoa tem o nome de pai exaltado sem ter filhos? Deus decidiu mudar a história de Abraão. Diga amém. Hoje Deus quer colocar em você o espírito da paternidade, porque assim como Ele mudou a história de Abraão, Ele quer mudar a tua história. Diga aleluia. Abraão cresceu em um lugar de idolatria. Cresceu no meio de ídolos, em um povo que vivia como ele, distante da luz. Mas ao primeiro sinal da voz de Deus, ele não hesitou, queridos. Ele andou, ele avançou. Nós lemos na Bíblia, ouvimos pregações, sabemos da história de Abraão, e na Bíblia ele é considerado como o pai da fé. Um homem que é considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas da terra. Abraão é considerado o pai dos judeus através de Isaac. Abraão é considerado o pai dos muçulmanos através da descendência de Ismael. E através de Jesus Cristo, Abraão é considerado o pai dos cristãos. Pai. Mas tudo começou a acontecer somente depois que Deus lhe deu poder, que Deus lhe estabeleceu algo, que Deus acendeu a sua luz dentro de Abraão. Diga aleluia. 90 anos era a idade da esposa de Abraão, Sara, quando ela deu à luz a seu filho Isaque. Abraão era bem mais idoso, 10 anos a mais. Abraão tinha 100 anos. Alguém aí conhece um casalzinho que, somando a idade dos dois, dá quase 2 séculos, que tiveram um filho recentemente? Eu só conheço Abraão e Sara, porque está escrito na palavra de Deus, e isso só é possível por causa do poder de Deus. Quem crê, diga aleluia. Como isso é possível? Hebreus 11, 11, acabamos de ler, diz, pela fé. Fala assim comigo, pela fé.
de maneira mais convincente, com fé. Fala assim, pela fé. Pela fé. É somente, queridos, pela fé que Abraão conseguiu gerar um filho. Mas ele não gerou de si mesmo. Deus lhe chamou para uma conversa particular, com intimidade. Mandou ele contar as estrelas do céu. Mandou ele imaginar quantos grãos de areia poderia haver nas areias das praias, dos mares do mundo inteiro. Abraão era matemático, um homem muito inteligente, um homem que estudava, tinha conhecimento em ciências, sabia que era impossível contar as estrelas e muito menos contar os grãos de areia da areia. E foi exatamente a essa incógnita que Deus direcionou a vida de Abraão. Faz assim com a tua mão. Olha para ela. Você pode imaginar um punhado de areia na tua mão? Você pode visualizar pela fé grãos de areias, muitos grãos de areias na tua mão nesse momento? Você pode ver aí um punhado de areia em tuas mãos pela fé, sim ou não? Sim. Conta quantos grãos tem na tua mão. Queridos, é essa quantidade de promessas, de bênçãos, de alegria, de felicidade, de poder que Deus quer dar para a tua vida. Se você é capaz de contar as estrelas do céu, ou os grãos de areia de um pequeno punhado que cabe na palma da mão, você é capaz de visualizar, de entender o que Deus tem preparado para você. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. O que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você tem para entender com a tua mente. O que você tem de imaginação, de visão, Deus tem muito maior. Deus vai além do que podemos imaginar, ver e ouvir. Precisamos acreditar, precisamos ter fé. Diga aleluia. Aleluia. As pessoas falam, eu tenho a fé de Abraão. Quem acha que é possível ter fé como Abraão? Quem acha aí? É possível ter fé como Abraão? Sim. Hoje é fácil ter a fé de Abraão. Por quê? Porque se você dedicar algumas horas da tua vida, você vai ler na Bíblia os momentos que Deus provou a Abraão. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu em sacrifício o seu filho, o filho da alegria, o filho da promessa, o filho do milagre, o filho que Abraão teve aos 100 anos. Deus pediu a ele, Abraão, pega teu filho, leva-no em cima do monte Moriá, estabelece um altar e sacrifica ele para mim. Abraão não hesitou, não pensou duas vezes, foi. Mas nós sabemos que antes que Abraão descesse aquele cutelo no corpo do seu filho, o anjo de Deus bradou a Abraão, não toque no filho, não toque nesse filho, não toque nesse rapaz. É fácil, meu irmão, ter a fé de Abraão, quando nós sabemos o resultado. Sabe por que nós declaramos que temos fé? Sabe por que nós batemos no peito e falamos, eu tenho a fé de Abraão? Porque nós sabemos o fruto que a fé de Abraão gerou. Você está visualizando, você está lendo, você está entendendo o que a fé de Abraão trouxe de benefício para a sua vida. Um homem estéril, que recebe uma promessa de Deus, e essa promessa Abraão recebeu aos 75 anos. Vou facilitar para você. Alguém conhece aí um casalzinho, ele 75, ela 65, que fizeram um filho recentemente? Pode até alguém dizer, eu acho que sim. Mas Deus falou, vamos dar mais um tempinho aí, vamos aumentar mais 2 décadas nessa idade. Vamos dificultar mais a situação,
Porque quanto mais difícil a história, quanto mais difícil a situação, quanto mais complicada a circunstância, maior é a glória para Deus quando Ele transforma aquilo que era impossível em possível. Se você entende isso, diga aleluia. Fala assim, é preciso ter fé. Ter fé como Abraão, meu irmão, é fácil. Principalmente quando você lê a Bíblia e quando você acredita que Deus pode operar milagres, não importa a situação. Hebreus 11:1 define fé da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza, fala comigo, certeza, daquilo que esperamos, e a prova, fala assim, a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, quando nós falamos que eu tenho fé como Abraão, eu estou afirmando que mesmo que eu seja estéril e tenha 100 anos, e se Deus falou, eu vou te dar um filho, você vai gerar das tuas entranhas um filho, e ele vai te dar mais filhos, descendências, tão grande que será incontável. Eu vou visualizar isso, eu vou imaginar, e vou viver, porque ter fé é enxergar espiritualmente, com os olhos que Deus está projetando na nossa alma, aquilo que não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Para você entender melhor, Noé, eu disse quem? Noé habitava em uma área distante do mar. Onde Noé morava, querido, não tinha mar. Noé era um agricultor. E até os dias de Noé, não havia caído uma gota de chuva do céu. Então, até aquele dia, até os dias de Noé, ninguém conhecia a chuva, ninguém sabia o que era cair água do céu. Conhecia-se apenas um orvalho que brotava na terra e umidificava ali a lavoura, a plantação. Mas em um belo dia o Senhor apareceu para Noé e disse: construa uma arca, separa de todas as espécies existentes um casal e põe lá dentro, porque eu vou fazer chover. Quem acredita que Noé tinha fé? Noé começou a entrar em um projeto, queridos, que durou um tempo rapidinho, 100 anos. Um projeto de 1 século de vida. E ele nunca tinha visto chuva. Ele entendia tudo sobre plantação, sobre terra, sobre inseticida, sobre colheita, mas ele não entendia nada sobre construir navios. Ele não entendia nada sobre navegação. Deus vai gerar dentro de você, meu irmão, um espírito de paternidade, que vai levar a tua mente aos limites máximos daquilo que você entende. Deus vai romper barreira do teu entendimento, mas isso é só para quem entende que Deus é capaz de fazer o impossível, e que para Ele não existe fronteira. Se você toma posse dessa palavra, diga amém, diga aleluia, e dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ou melhor, se Deus falou, Ele já fez. Fala assim comigo: ter fé é o que eu preciso. Abraão, queridos, tornou-se o pai de uma nação, porque ele recebeu o poder de Deus. Quem quer poder de Deus na sua vida aí, diga amém. Quem quer poder de Deus na sua vida aí, diga aleluia. Quem quer poder de Deus, fala com convicção: sim, eu quero, Senhor, eu quero ser filho. Deus só manifesta poder na vida de um filho. Deus não manifesta poder na vida de qualquer um. Tem que ser filho gerado, tem que ser filho com propósito, diga amém. Olha só aqui no versículo 11, do capítulo 11 do livro de Hebreus: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder
para gerar um filho. Fala assim comigo: tudo começa ao gerar um filho. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai te dar poder para gerar filhos. Deus vai te dar poder para gerar filhos com propósito na tua vida, para esta geração, para o reino dele. Se você acredita, diga amém. Celebra essa palavra. Celebra essa palavra, meu irmão. Essa palavra é tão poderosa, é tão real que abalou as nações. Essa palavra tem poder, diga aleluia. Deus quer te levar para as nações. Se você quer isso, diga amém. Deus só libera poder. Deus só dá poder para gerar filhos, para aquele que realmente quer ser o propósito do Pai aqui nessa terra. Deus quer dar sentido, mas segundo o entendimento dele na tua vida, diga aleluia. Quando Deus gerou filhos através de Jesus, ele fez isso com um propósito. Quando Jesus veio para nos fazer filhos, ele veio porque Deus já havia implantado, estabelecido esse propósito no plano espiritual. Diga amém. Amém. Jesus, o Filho de Deus, foi uma semente, foi uma oferta, foi um sacrifício de sangue, estabelecido para gerar filhos. Nós somos filhos de Deus, através de Jesus, diga amém. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É através de Jesus, é através do sangue de Jesus, que nós nos tornamos filhos. Ser filho, querido, não é viver religião, não é viver dogmas, rituais, não é ter uma postura, uma aparência diante dos homens. Ser filho é chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai, é ter a identidade de Jesus cravada, queimando, incendiando você 24 horas por dia. Ser filho, meu irmão, é ter convicção. Fala assim comigo: convicção. Abraão teve fé para gerar um filho aos 100 anos, porque Deus lhe deu convicção anos atrás. Convicção é uma fé turbinada. Convicção é uma fé acrescentada do poder de Deus. Quando a fé que você tem, meu irmão, casa, recebe o batismo com o poder de Deus, você se torna convicto. Aí então, você passa a viver o propósito. Repete assim: o nosso propósito é ser filho. Agora chama para você: o meu propósito é ser filho. Quem quer isso para a sua vida? Só que para ser filho, queridos, nós temos que dar alguns passos. O primeiro deles é crer. Crer na palavra. Abraão creu, então recebeu o batismo e se tornou convicto de quem ele era. Você precisa crer na palavra, você precisa crer em Jesus, você precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus, você precisa se batizar, diga aleluia. Aleluia. Depois desses primeiros passos, você vai se tornar filho. Daí você pergunta assim: pastor, só isso? Eu tenho que crer em Jesus? Eu tenho que confessar Jesus como Filho de Deus? Me batizar nas águas e já me torno filho? É só isso? Sim. Para começo. Nós temos um grande caminho a percorrer na presença, na companhia de Jesus Cristo. E esse caminho, meu irmão, vai terminar quando a eternidade tiver fim. E todos sabem, eternidade não tem fim.
Então quer dizer, você precisa dar os primeiros passos de fé, mas para entrar num caminho eterno, sem fim, diga aleluia. Andar com o Pai. Esse é o propósito seu. Quando Deus pediu o seu filho Isaque em sacrifício num altar, no alto do Monte Moriá, Abraão foi com convicção. Ele sabia que o filho da sua alegria não seria tirado sem um propósito. Ele de alguma forma tinha tanta convicção que ele não negou. Você pode ler, você pode percorrer as escrituras, você não vai encontrar em nenhum momento Abraão falando: Senhor, dá para negociar? Dá para mandar Ismael, o filho da concubina? Deus falou: Abraão, eu quero o teu filho primogênito, eu quero Isaque, o filho da promessa. Se Deus não tivesse falado isso, talvez Abraão falasse: Senhor, já que o Senhor pediu um filho, Ismael, filho, vamos ali. Pai vai agradar a Deus. Quem está entendendo? Mas lá de Ur dos Caldeus, de onde Abraão nasceu e saiu, até a voz do anjo: Abraão, Abraão, não toque nesse rapaz. Abraão percorreu muitos caminhos. Ele teve que vencer barreiras, ele teve que deixar Deus fluir. Ah, pastor, Abraão já nasceu com fé. Não, queridos. Abraão nasceu idólatra. Filho de pai idólatra. Ele teve que ser tratado, ele teve que ser moldado, ele teve que ser batizado, os seus ouvidos tiveram que ser treinados. Abraão teve que viver experiências para começar a obedecer a Deus. A fé é gerada com o batismo. Sabe quando Deus batizou Abraão? No momento em que ele começou a ouvi-lo. Você ouve Deus? Vamos lá então. Deus quer remover todos os ídolos da nossa alma. Fala assim comigo: Deus quer remover todos os ídolos da minha alma. Daí vem um espertinho aí, dando uma de João sem braço, e fala assim: como assim ídolos na minha alma? Eu não possuo. Será? Eu acho que tem. Mas vamos na palavra. Gênesis 11, 26. Vamos conhecer um pouco da história de Abraão. No momento que Deus começou a trabalhar dentro da sua família. Porque a maior resistência que uma pessoa encontra para ouvir Deus, na grande maioria, está dentro da sua casa. Dentro da tua família. Quando ele próprio não é a própria resistência. Ele dá ouvidos para alguém que está sendo resistente à palavra de Deus. Então é por isso que Deus zela tanto pela família, porque filho só nasce no ambiente de família. Se você entende, diga aleluia. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá era o pai de Abraão. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu. Flávio Joséfo,
é um escritor contemporâneo ao apóstolo Paulo. Ele viveu no século I depois de Cristo. E existe uma obra deste homem, escrito, chamado A História dos Hebreus. Esse livro, de autoria de Flávio Joséfo, depois da Bíblia, querido, é a maior fonte de informação a respeito do povo judeu. Eu tenho um exemplar desse livro em minha casa. Esse livro é disponível na internet, você pode comprar. E Flávio Joséfo, em seus escritos, afirma que Terá, o pai de Abraão, era um idólatra. E ele fabricava ídolos. Ele tinha em sua casa um grande quarto, onde ele guardava os ídolos que ele fabricava e comercializava. E o dia, Abraão já jovem, numa idade de adulto, Terá, o seu pai, precisou se ausentar para uma viagem. E deixou Abraão aos cuidados daquele seu comércio. Imagine um quarto, não sei exatamente o tamanho, mas cheio de estátuas e de ídolos de deuses, e que Terá se prostrava e adorava. A cultura de Ur dos Caldeus, daquela região, para vocês se localizar, Ur dos Caldeus hoje é o Iraque. Aquele monte de ídolo ficou tudo ali, aos cuidados de Abraão, que era Abrão. E Flávio Joséfo conta que ele tomou um machado, entrou naquele quarto, olhou para um lado, olhou para o outro, e quebrou tudo. Começou a quebrar tudo. Quando chegou no maior ídolo que tinha ali, ele botou o machado na mão dele. Esperou seu pai voltar. Quando o pai chegou em casa e viu aquela situação, falou: quem fez isso? Abraão falou: foi esse. Está aí a prova na mão deles, o machado. Ele sentou o pau em todo mundo. Assassinou todos os ídolos, os teus deuses. Então Terá, o pai de Abraão, falou: isso é mentira. Isso é impossível. Não pode isso acontecer, porque esse ídolo, ele não fala, ele não anda, ele não tem emoções, ele não age, ele é feito de argila. Daí Abraão olhou para ele e falou: então por que você adora um ídolo que é feito de argila, que não pode fazer nada? Abraão, meu irmão, a Bíblia não mostra exatamente quando, mas no meio de uma terra idólatra, dentro de uma família que vivia da idolatria, não aceitou trocar Deus. Ao som do sussurro de Deus, Abraão falou: esse sim é o Deus verdadeiro, é esse sim que eu vou adorar, é esse sim que eu vou me entregar. Assim como o pai de Abraão, queridos, algumas vezes costumamos ter ídolos em nossas almas. Muitas vezes nós não temos lá um quarto cheio de imagem, nós não temos ali estátuas, mas nós temos coisas, nós temos desejos, a qual idolatramos. Vou citar alguns para ser breve. Dinheiro. Tem gente que idolatra o dinheiro, que vive pelo dinheiro, sofre pelo dinheiro e nunca se alegra pelo dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é um ídolo e ele quer a tua atenção, ele quer ser adorado por você. Quanto mais você idolatra o dinheiro, mais você vai correr atrás dele e ele mais vai fugir de você. É por isso que a pessoa que idolatra o dinheiro, meu irmão, que se torna escravo de mamon, nunca é feliz e nunca consegue o suficiente para satisfazer ou ter um sentimento de felicidade. Ele vai ter uma sede, uma fome insaciável por dinheiro e nunca vai alcançar o clímax e o auge. Outra coisa que parece simples,
Eu acredito que alguns vão até rir, mas tem pessoas que idolatram. Você quer ver? Roupas. Tem pessoa que idolatra roupa. Tem pessoas que pega aquela, vai na loja, compra roupa e vai pôr no armário. Nem veste. Ah, se eu vestir vai sujar. Estou esperando uma ocasião especial. Eu não sei, queridos, eu acho que ninguém viu, mas eu aumentei um pouco nos últimos tempos. E as minhas roupas não me cabem mais. Então eu posso afirmar, eu não idolatro as minhas roupas. Se elas quiseram se apartar de mim, eu falei, glória a Deus. Mas tem gente que arruma guerra por causa de uma roupa. Tem gente que entra em depressão por causa de uma brusinha. Tem gente que deixa de viver um momento de festa, de alegria, de comunhão com a família, porque diz, eu não tenho uma roupa. Meu irmão, você precisa quebrar esses ídolos da tua vida. E unção de paternidade tem propósito de destruir esses ídolos dentro de você. Tem gente que idolatra o trabalho. Se perder o emprego, morre. Tem gente que não vive, trabalha. Tem gente que não vive, trabalha. Tem gente que não tem outro assunto a não ser o nome do patrão. Tem gente que não conhece algo além da rotina da empresa que ele vive. Ele sai de casa, vai para a empresa. Quando sai da empresa, parece que um vazio se estabelece dentro dele, que ele entra em casa, se tranca no quarto e vai dormir e não vê a hora de trabalhar de novo. No dia de folga, ele ainda fala assim, ai meu Deus, eu estou tão preocupado lá com a empresa. Quem entende isso? Aí tem uns que falam, pastor, que exagero. É, queridos. Deve ser exagero mesmo. Tem pessoas que idolatram objetos. Tem pessoas que falam, eu sou um colecionador. Tenho nada contra a coleção de ninguém, gente. Mas tem gente que começa a idolatrar objetos, que começa a ser um acumulador de lixo. Começa a juntar tudo com taquilharia. Ah, eu coleciono tampa de caneta. Compra a caneta, joga a caneta fora e guarda a tampa. Tem gente que coleciona tampinha de garrafa de refrigerante. Tem gente que coleciona figurinha, coleciona revistinha em quadrinhos, coleciona quadros, coleciona livros, coleciona tanta coisa, que chega um belo dia, ele está no meio de uma pilha de lixo. Tem gente que coleciona coisas. Meu irmão, se você quer colecionar alguma coisa, começa a colecionar experiências com Deus. Começa a colecionar boas lembranças de convivência com a tua família, com os teus amigos, com a igreja, que é uma família que Deus está te dando. Diga aleluia. Tem gente que idolatra pessoas. Vocês sabiam que existe por aí fã-clube para artista? Eu descobri. Existe. Você sabia que tem artistas que fazem a turnê por vários lugares e tem gente que deixou de viver para segui-los? O artista vai lá no ônibus, no avião, no conforto, e a pessoa vai de bicicleta, vai de carro, vai de carona, arrastando uma barraca, e fica um mês acampado na porta do estádio. Tem pessoas que não sabem quem nem o pai, porque já esqueceu. No quarto tem banner, tem foto, tem carta, tem disco, tem roupa, tem tudo de um artista. E pior do que isso, gente, tem pessoas que fazem isso com a família. Tem mãe que idolatra filho. Tem mãe que idolatra o marido. Tem marido que idolatra a esposa. Meu irmão,
Começa a rever a tua alma, pede para o Espírito Santo fazer uma faxina dentro de você. Porque quanto mais coisas você começar a idolatrar, mais vazio você vai se tornar de Deus. Os ídolos, queridos, ele tem poder para roubar a tua vida. O pai de Abraão, Terá, descobriu que ele estava com a sua motivação errada. No momento que Abraão, ali, tocado por Deus, quebrou tudo aquelas imagens e colocou a evidência na mão de outra. Ele agiu com a razão e falou: não, Abraão, não dá para essa estátua ter quebrado as outras, porque ela não se mexe, ela não tem vida, ela é feita de argila. Você está entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Ídolos não salvam vidas, ídolos roubam vida. Terá, meu irmão, ganhava dinheiro, mas ele se prostrava, ele era convicto com a idolatria, e Deus levantou dentro de uma família idólatra, um filho, e entregou a eles, nas suas mãos, uma nação inteira. Terá era tão vazio, por causa da idolatria, que ele ficou muito triste, quando o seu filho Arã morreu. Ele vivia em Ur dos Caldeus, e se você olhar o texto, vocês podem projetar novamente para mim o texto aqui, o anterior, do 11, Gênesis 11, 26 em diante, começa no 26, eu vou ler novamente só para te mostrar algo. Vou ler a partir do 27, por favor. Olha só, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Arã, fala comigo, Arã. Daí depois vem aqui, pula para o 28. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Arã morreu jovem. O pai sofreu com a morte do filho. Então aqui, vamos pular aqui, deixa eu ver. Para o versículo 31. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua neta Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Para onde? Eles saíram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Olha só, queridos, quando você começa a estabelecer ídolos, você é roubado da vida. Terá tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã, seu filho, morreu ainda jovem. Terá era um idólatra, um homem vazio, sem Deus. Mas ele sofreu a perca de um filho. Então o que ele fez? Pegou tudo o que tinha, seus filhos, e saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. E todo mundo sabe que Canaã é a terra que emana leite e mel. Só que ele chegou em um lugar chamado Arã. Arã era o mesmo nome do seu filho. E ele estava preso, meu irmão. Deus nos liberta do passado, tristezas e laços da morte. Se você idolatrar pessoas, se aquela pessoa te deixar, se aquela pessoa te rejeitar, se aquela pessoa se afastar de você, você vai morrer também. Arã perdeu um filho, e quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que era um lugar de idolatria, para ir até Canaã, que é a terra que emana leite e mel, no meio do caminho ele encontrou um lugar chamado Arã, e o que aconteceu? Ele lembrou do seu filho, e ficou preso naquele lugar. Ai, meu filho, o meu passado, ai, aquela brusinha.
Ai, a minha coleção do gibi do Recruta Zero. Ninguém conhece o Recruta Zero, só eu. Ai, o meu videogame Atari era tão bom. Daí tem outros que estão mais modernos aí. Ah, o meu PlayStation 2, 3. Vai acumulando lá. Ai, aquela televisão de tubo que eu tinha, ela é tão boa, eu vou guardar. Meu irmão, para de idolatrar coisas, para de idolatrar pessoas, porque você vai morrer por causa disso. Fala misericórdia. Terá, meu irmão. Estava indo para Canaã, e Canaã nós sabemos que é a terra da bênção, que é Israel, a terra do leite e do mel, do poder de Deus. É a terra do cumprimento da promessa, mas ele parou porque ele identificou um lugar que fazia ele lembrar do seu filho que havia morrido. Se você não se libertar de ídolos, ao primeiro sinal de perda, você vai morrer. Quem entende isso, fala misericórdia. Gênesis 12, 1. Antes de ir para Gênesis 12, 1, deixa eu te mostrar uma coisa aqui no versículo 32. Só para você não achar que eu estou falando bobagem. Então, volta lá por favor, 11:32. Terá viveu 205 anos e morreu em? Ele morreu onde? Ele morreu no lugar que ele estava preso. Harã era uma terra que o fez ficar preso ao passado. Harã foi uma terra que fez ele lembrar do filho. Harã foi uma terra que fez ele lembrar do cativeiro, e ele não teve forças, porque se prendeu àquele lugar. Ele acabou morrendo lá. Só que Abraão, meu irmão, tinha um propósito de ser filho, e ele não se parou. Ele falou, eu não vou parar, mesmo com a morte do meu pai, mesmo com a perca do meu irmão, mesmo com dificuldades, eu vou avante, diga aleluia. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, meu irmão. Abraão tinha tudo para morrer, mas ele decidiu ser filho. Ele não ficou preso na paternidade de um pai idólatra. Ele se deixou ser totalmente cheio com o espírito da paternidade do Deus vivo. Diga aleluia. Ele não ficou preso. Ele decidiu viver a liberdade. Só que isso não é fácil. Hoje a gente lê a história de Abraão e fala, moleza. Ouviu uma voz, você sabe, é a voz de Deus. Sai daí e vai. Ô Deus, eu vou para onde? Vai andando. Mas como é que eu vou digitar aqui no GPS? Dá o nome da rua, dá o nome da cidade. Deus falou, filho, sai do meio da tua casa, sai do meio da idolatria, sai do meio desse espírito de morte, sai do meio dessa bagunça que você está vivendo e anda, avante. Abraão foi. Deus não deu a direção, Deus mandou ele andar. Deus falou para você ir avante. Deus não falou para você ficar parado, perguntando ou questionando. Deus mandou você seguir em frente. Ah, pastor, mas morreu, mas perdi, mas eu estou sentindo falta, eu estou sendo aflito. Filho, anda. Você precisa romper. Você tem missão. E quando você aceita a missão, Deus derrama a unção, e a tua missão é gerar filhos, a tua missão vai ser composta pelo poder de Deus. Deus vai te dar poder para gerar um filho, diga aleluia. Pode aplaudir Jesus, queridos. Abraão era estéril,
Ele era casado com uma mulher estéril, ele tinha 75 anos e não podia ter filhos. Mas Deus falou para ele: você vai gerar um filho que vai te dar muita alegria. Você vai gerar o meu propósito, você vai gerar uma conexão que vai trazer alegria para esta geração. Diga aleluia. Deus quer confiar a você, meu irmão, um propósito para trazer alegria para esta geração. Deus quer ver você, meu irmão, mudando a história de muitas pessoas, de muitos ambientes, neste tempo. Se você entende, diga amém. Abraão sabia que precisava gerar um filho. Abraão sabia que precisava gerar Isaac. Põe aquela foto aí. Olha só a cara do Isaac. É ou não é motivo de riso? Sim ou não? Esse é o Isaac, filho do pastor Celso. Ele chegou ali numa cestinha, ficou lá sentado lá dentro, e eu fiquei babando. Quase que eu idolatrei Isaac. Mas eu olhei essa foto e eu falei: não. É ou não é motivo de riso, gente? É um motivo de alegria, é um filho. O pastor Celso, a pastora Carlene, receberam de Deus a missão de gerar Isaac, nem foi difícil. Olha aí, Deus deu poder, meu irmão. Mas como essa criança, Deus quer que você gere muitos outros filhos, filhos espirituais. O Isaac quer dizer alegria. O Isaac de Abraão mudou a sua história. Deus deu para Abraão, Deus vai dar para você poder para mudar o futuro seu e de muitas outras pessoas. Se você recebe, diga amém. Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha só, para você entender por que Abraão venceu, por que Abraão gerou Isaac, por que Abraão se tornou o pai de multidões, por que Abraão é o pai tanto dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos, por que Abraão é canal de bênção para as pessoas serem abençoadas até hoje. E eu te farei uma grande nação, e todos os povos da terra através de ti serão abençoados. Romanos 4,18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Olha a chave aqui. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Enquanto ninguém acreditaria, enquanto ninguém ousaria crer naquela loucura que Deus falou para ele, todos falavam ao contrário. Ele disse: eu acredito. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha para ele assim, bem no olho assim. Se ele não quiser dar bola para você, mexe com ele. Incomoda, fala: ei, olha para mim. Fala assim: olha aqui para mim. Você precisa entender que você é filho com propósito. Deus quer te dar poder para salvar e abençoar muitos nesta geração. Fala amém. Quem acredita nisso? Meu irmão, você não é diferente de Abraão, não. Nós não somos diferentes de Abraão. Nós temos uma missão. Daí você fala assim: eu? Fala assim: eu? Sim, você. Fala para a pessoa que está do lado: sim, é você. Seu cara de pau. Não, isso não, isso não. É você, igreja. É você que Deus quer usar, porque embora esteja todos conspirando contra, embora a circunstância não seja favorável, embora não haja esperança, Deus espera que você, em esperança, creia. Você sabia que tem pessoas condenadas à morte pelo inferno, que serão salvas por causa da tua fé? Se você sabia
que tem condenações, decretos, tem situações que o inferno já está festejando, mas vai ser totalmente revertida, porque você hoje está deixando o Espírito Santo colocar esperança e fé dentro de você. Fala assim, amém, eu creio. Continuando, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente, presta atenção, plenamente convencido de que ele era poder para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Fala assim comigo, pai é o que gera. Abraão se tornou um pai de nações, porque ele recebeu, ele acreditou, ele aceitou o poder de Deus para gerar filho. Queridos, nós precisamos gerar filhos, não só filhos biológicos, filhos espirituais. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos gerar filhos de cura. Quantas pessoas estão doentes, em circunstâncias, em situações, que precisam de um conselho, de um abraço, de um sorriso, de esperança, e você convive com elas, mas você se cala. Quantas pessoas precisam saber a respeito de Jesus, e você não fala, porque você não acredita. Abraão gerou Isaque. Ele foi o pai da alegria. Ele foi o pai da alegria que se tornou o pai de grandes nações. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. E Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó, transformando a identidade de Jacó em Israel. As 12 tribos de Israel. E depois daí, meu irmão, o mundo inteiro. Abraão gerou Isaque, gerou um filho pelo poder de Deus. O diabo gerou a mentira. Vou ler rapidinho, só para você entender. João 8,43. Quem acredita na palavra que está sendo pregada, diga amém. Amém. Então preste atenção. Por que a minha linguagem não é clara para você? Isso é o Espírito Santo te perguntando. Isso aqui são palavras de Jesus. Por que a minha linguagem não é clara para você? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Você pertence ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, até o diabo gerou. O diabo não gera vida, o diabo não gera filhos para o reino de Deus, o diabo não gera cura, mas o diabo gerou morte, o diabo gera destruição, o diabo gera prejuízo, o diabo gerou a mentira. Você, o que vai gerar? O que você vai gerar, meu irmão? Nós temos que gerar filhos na fé, nós temos que gerar sementes que trarão frutos, nós temos que gerar galardão, nós temos que receber o poder de Deus para fazer a diferença nessa geração através da igreja. Diga aleluia. Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: ei, tenha fé, receba o Evangelho e pregue em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. O Evangelho, se não for pregado, se torna inútil. O Evangelho quer dizer verdade, quer dizer boas notícias, quer dizer esperança, quer dizer salvação através de Jesus Cristo.
Se o evangelho não for pregado, ele se torna algo inútil. Só que Deus está levantando uma geração para tornar filhos, para que o evangelho seja pregado e para que o seu propósito se cumpra. Deixar de pregar o evangelho, negar-se a pregar Jesus para as pessoas, é a mesma coisa de esconder o remédio de uma pessoa que está doente. Fala misericórdias. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Toda a bênção que veio na vida de Abraão, diga-se de passagem, Abraão morreu aos 175 anos, muito próspero, feliz, teve outros filhos, foi abençoado. A palavra de Deus fala que Deus considerava Abraão como amigo, o pai das multidões, os pais das nações. E isso porque ele creu, lhe foi imputado, creditado como justiça. Crê em Deus, ser filho, meu irmão, gera crédito para você, diga aleluia. Olha só o que está escrito aqui em Romanos 4, 23, continuando. As palavras, presta atenção, lhe foi creditado. Não foram escritos apenas para ele aqui é Abraão, diga aleluia. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Deixa eu esclarecer algo para você. Eu estou com essa palavra dentro do coração há meses. Essa palavra estava construindo algo dentro de mim. E hoje pela manhã eu acordei e fiz um pedido ao Senhor. Eu falei: Senhor, se eu tenho crédito diante de Ti, eu quero gastar tudo hoje. Eu não sou filho pródigo. Eu não quero ir para a boemia, não quero minha parte da herança para gastar com meus deleites. Porque Tiago diz: pede e não recebe, porque pede para gastar nos seus próprios interesses. Eu falei: Senhor, se é possível, derrama uma unção de paternidade hoje na tua igreja, mas usa o mesmo Espírito, na mesma intensidade, que o Senhor usou para ressuscitar o corpo de Jesus naquele túmulo lá no jardim. Jesus foi entregue aos braços da morte, ficou lá por 3 dias, e Deus enviou o seu Espírito para ressuscitá-lo. Só que Jesus não foi ressuscitado da mesma forma que morreu. Ele foi ressuscitado em glória. A palavra de Deus fala que Jesus já estava glorificado pelo Pai, a ponto de a maioria das pessoas, a maioria não, de ninguém o reconhecer, a não ser que ele se revelasse. Sabe o que é isso, meu irmão? É a paternidade do Pai se manifestando na vida de um filho morto. Você vai sair daqui hoje, as pessoas vão olhar para você e vai falar: eu não estou te reconhecendo. Você mudou, você foi para a igreja, você foi para o culto e voltou diferente. E você vai falar: porque o Espírito do meu Pai tocou em mim. O Espírito do meu Pai me batizou com poder. O Espírito do meu Pai me transformou. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você, igreja. O Espírito do Pai, da mesma intensidade que ressuscitou Jesus, vai ser derramado essa noite sobre a tua vida. Agora deixa eu te perguntar: quem se habilita? Quem se habilita? Vai se levantando do teu lugar, igreja, mas nem olha para os lados. A pergunta é: eu vou derramar sobre você o meu Espírito, porque eu quero que você seja o pai de muitos Isaques. Quem se habilita? Coloca a mão no teu coração e fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, gera em mim paternidade, porque eu quero ser
um pai de nações. Eu quero resgatar muitos Isaques. Eu quero ser o responsável. Eu quero ser o canal de bênção para que o teu poder flua e resgate, transforme muitas vidas.